Olha aí que beleza, Azevedo. Cara. Pai não foi bem ontem não, hein? Vamos lá, fala do Vasco, Breno Monsef. Azevedo, de novo eu vou falar, cara. O Vasco saiu da zona de rebaixamento. O Vasco entrou no Z4 da 6ª pra 7ª rodada, ou seja, demorou até a 24ª para poder sair. 17 rodadas para sair da zona do rebaixamento. Vitória ontem sobre o Coelho, a gente estava na transmissão e debatia ao longo do jogo a tensão que tinha aquela partida, o gol do Vasco saindo só aos 46 do segundo tempo, do Jair, depois de uma falta do Paulinho, até um belo gol do Jair de calcanhar na grande área. Inclusive, o estádio Independência virou barreira do Vasco no entorno, dentro do estádio, a maioria de torcedores do Vasco, a gente via isso pelas imagens, e até teve brincadeira na internet pela atuação do Vasco, os torcedores comentando que, como o jogo foi do primeiro turno, era um jogo atrasado da 15ª rodada, o futebol que o Vasco apresentou foi do primeiro turno. Porque a gente falava, né? O time nervoso, errando bastante, mas no final veio a vitória, com o gol do Jair, já nos acréscimos. Vamos ouvir o Ramon Dias, feliz, porém ressaltando os problemas, principalmente na criação do time. Ele destacou coisas para corrigir daqui para frente. Sí, contento por el resultado, que este es el tercer partido consecutivo que ganamos. Y pudimos salir de la zona realmente peligrosa. Pero sí hay cosas que durante el partido hay cosas que no me gustaron. El equipo no fue claro en el juego, en la tenencia, en la creatividad, en la dinámica. Nos faltó mucho más creatividad. No fue un equipo como lo que veníamos haciendo anteriormente en el partido pasado. Pero también lo entiendo a los jugadores porque en este partido la situación era muy difícil y complicada por la situación, por saber que hubo muchas presiones que podía salir o también retroceder nuevamente a situación difícil. Então tem a palavra do Ramon Dias. Só um detalhe, o Marcos Salum, que é presidente da SAF do América, xingou o árbitro Ramon Abate-Abel à beira do campo, chamou ele de ladrão, safado e falou para ele vibrar com o resultado. Na coletiva, o presidente da SAF do América falou que existe uma operação Salva Vasco. O principal ponto de reclamação foi a expulsão do Maidana, que convenhamos, né, Zé? A gente estava no jogo ontem, de novo, né? A gente viu na imagem da televisão, o cara deu uma cotovelada no Verratti. O Maidana deu uma cotovelada na orelha esquerda do Verratti e foi expulso. O assistente nem deu falta, né? Nem o árbitro. O árbitro teve que ir no VAR para olhar. Enfim, o Vasco respondeu às declarações no Twitter com uma nota dizendo que, abre aspas, existe uma operação Salva Vasco sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu devido lugar, como protagonista no cenário nacional, fecha aspas, para a nota que o Vasco botou no Twitter. O Vasco agora é o 15º colocado, 26 pontos, ainda a 1 ponto do Z4. O Bahia é o 17º com 25. Mas o Vasco pode olhar para cima. O São Paulo, adversário daqui a 2 rodadas, tem 28, 2 a mais que o Vasco. E o Vasco tá a 3 do Cruzeiro, que é o 12º, que é o último da zona da Sul-Americana. Quem sabe, né? Hoje o time retornando ao Rio com folga, e amanhã voltando aos treinos, porque no domingo fecha a sequência de confrontos diretos contra o Santos, fora de casa, e olhando para os próximos 5 jogos, pega São Paulo e Fortaleza em casa, depois Flamengo e Internacional em casa. O Flamengo com o mando do Flamengo e o Inter em casa. Portanto, só jogos no Rio. Nos próximos 5 jogos, tirando, é claro, o jogo contra o Santos no próximo fim de semana. O Vasco saiu do Z4. Venceu ontem, venceu o Coelho por 1-0 e agora pode olhar para cima, é claro, óbvio, se manter fora do Z4, mas olhando pra cima na tabela de classificação, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. Cara, a gente vai falar aqui do jogo em si, do que foi a partida no estádio de Independência lá em BH. Agora é dose, hein? É dose ouvir de um dirigente, que é o Marcos Salum, presidente da SAF do América, sobre a Operação Vasco, Salva Vasco. Tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. A mesma Operação Salva Vasco que atuou no jogo do Vasco e Palmeiras, lá em São Paulo, que o Vasco foi garfado, literalmente garfado lá em São Paulo. Essa é a Operação Salva Vasco? E aí vem falar que o Maidana não merecia ser expulso. Cara, um golpe de luta livre. O cara dá uma cotovelada no rosto do Verratti. Não, ô Gabriel, me ajuda aí. Eu vou te ajudar falando um pouquinho sobre a nota que o Vasco emitiu
falando sobre a situação. Eu não vou ler a nota toda, gente, porque é uma nota um pouquinho mais extensa, a gente perderia muito tempo aqui. Sim. Pra galera, ó, vai lá nas redes sociais do Vasco, Instagram, Twitter, que você vai conseguir ler. Mas eu vou destacar um trecho, abrindo aspas agora. Segundo o Vasco, existe uma operação Salva Vasco, sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar como protagonista do cenário nacional. Com todo respeito ao senhor Marcos Salum, o América Mineiro é um time muito ruim que faz por merecer estar na lanterna do campeonato. Até de maneira decepcionante, porque acompanhamos o América Mineiro nos últimos anos até almejando vaga em Libertadores. Chegou a conquistar vaga em Libertadores. Chegou a jogar Copa Sul-Americana esse ano. Todo mundo imaginava um destino diferente para o América Mineiro no campeonato. Eu imaginava lá no início o América mais uma vez naquela campanha de meio de tabela, de repente até na parte de cima. Infelizmente as coisas não deram certo. Não adianta agora atacar o adversário errado. Até porque o Vasco da Gama é um dos clubes que tem motivo para reclamar de atitudes, digamos assim, não muito favoráveis da arbitragem. Eu acho que o senhor Marcos Salum tem que se concentrar em acionar o departamento de futebol dele e dar uma punição rigorosa, uma chamada rigorosa no Iago Maidana. Que teve uma atitude temerária, digo até maldosa, porque uma entrada daquela pode levar um colega seu de profissão a uma lesão mais grave, Verdade. a uma contusão um pouco mais preocupante. Pô, como você falou, um golpe praticamente de luta que ele aplicou no Verratti. E aquela expulsão não acontecer a olho nu já é um absurdo, mas beleza, ainda bem que tem o VAR hoje pra corrigir a situação. E depois o Ramon Abate-Abel conseguiu aplicar a expulsão. Um América que fechou o primeiro tempo até melhor. Fez. De repente merecia até ter vencido. A gente vai até falar sobre isso, mas o que me irrita é esse tipo de declaração à la Abel Ferreira, entendeu? E é o que eu tô falando. Você tem que avaliar o justo. O América fechou bem o primeiro tempo e poderia até ter vencido o jogo. De repente, a expulsão do próprio jogador do América é que impediu um cenário um pouco mais favorável para a equipe da casa. Agora, Operação Salva Vasco, tá de brincadeira, né, meu irmão? Dá uma leitura rápida no que é o campeonato e você vai ver uma série de decisões que não favoreceram o Vasco. E eu não tô dizendo aqui que também querem prejudicar o Vasco, existe um complô para rebaixar o Vasco. Não, a arbitragem é ruim, se o América se sentiu prejudicado em um ponto ou outro, paciência, acontece. Agora, o Vasco ontem, se venceu, foi porque teve méritos. É exatamente isso, né? A questão não é você achar que existe a Operação Salva Vasco. Não existe, primeiro, né? Porque a quantidade de erros prejudiciais ao Vasco são grandes. Não diria aqui que a operação prejudica Vasco, né? Seria aliviando da nossa parte. Sim. Então, vai nesse caminho. Agora, e o Juninho? O Juninho, capitão do time do América, ao final... mano, expulsão do Maidana, futebol se joga com o braço. E eu falei aqui na transmissão, quando eu estava no colégio, jogava basquete, fiz um monte de cestas de bicicleta. Eu gosto dos argumentos. O Juninho teve um argumento maravilhoso também, que foi o seguinte. Maravilhoso, eu tô sendo bem irônico, tá, gente? Que foi o seguinte. O árbitro nem cartão deu. Aí o VAR interfere excessivamente e um lance que nem é de cartão vira um lance de vermelho. Peraí, Juninho, se o árbitro não deu sequer um amarelo naquele lance, o problema é do árbitro de campo, é ele que tá errado, pô. Ele não tem enxergado, lado, né? Tinha um auxiliar do lado. Ali em frente, ali. Agora, beleza, de repente, não vou aqui ser altamente crítico, de repente o árbitro não tá no melhor posicionamento, de repente não ficou na posição adequada da jogada, não viu? O VAR tá lá, Juninho, justamente pra salvar esse tipo de situação. Mas o América, Azevedo, ele segue o enredo de uma equipe que tá afundada em zona de rebaixamento. Um time desesperado, que não sabe muito bem o que fazer, e aí fica um acusando o outro. Eu juro que assim, eu gosto das entrevistas do Juninho, tá? Quem acompanha um pouco mais o América sabe que o Juninho tem uma história lá, ele é capitão, e ele chama muito a responsabilidade nessas horas. Eu jurava que o desabafo dele seria contra o próprio colega, que por uma atitude infantil comprometeu o jogo do América, mas não. Ele escolheu o caminho mais fácil, enfim. A gente sempre fala aqui, né? Que a gente acaba não abordando muitos adversários dos times do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que focar mesmo no Vasco da Gama, que pode não ter feito uma partida brilhante, mas venceu e era isso que precisava, vencer para sair da zona de rebaixamento. Me preocupou muito o primeiro tempo, né? O América imprimiu uma velocidade que acho que surpreendeu o Vasco, né? Até pela urgência, pela necessidade do resultado. O América começou o jogo de maneira ali eufórica e pressionando o Vasco, acuando o Vasco. Foi bem melhor no primeiro tempo. Pumita mal demais, né? Dando espaços pela direita. Jogadores importantes como Paulinho, Medel não estavam correspondendo dentro de campo.
E no segundo tempo, e aí vem também a expulsão do Maidana, que foi, na minha opinião, essencial para uma reação do Vasco, mas as mexidas do Ramon também foram pontuais. As entradas do Jair, que entrou bem, e do Marlon Gomes, né, o Gabriel? Vamos lá, o Ramon Dias, ele é um cara que não pensa duas vezes. Se tiver que mexer, ele vai mexer na equipe. Ele mandou o time todo pra frente, cara. Em alguns momentos, essas mudanças já geraram até efeito negativo. Você vai lembrar do jogo contra o Bragantino, ele volta pro segundo tempo, faz mudanças estranhas, o Vasco não responde bem. Mas você pode acusar o Ramon Dias de tudo, menos de omissão. Ele é um cara que percebe o problema e tem uma leitura muito rápida sobre o que está acontecendo no jogo e aplica as mudanças. E ontem deu muito certo. Claro que ter um homem a mais facilita, muda um pouco o cenário do jogo, mas eu gosto disso, porque o Vasco fez de uma grande atuação com aquela formação que iniciou o jogo ontem. Então, pra ele, de repente, seria muito cômodo, mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo, segurar um pouco mais aqueles mesmos jogadores, aquela mesma equipe. E ele mexeu, a equipe deu resultado. E aí, é só um detalhezinho do jogo contra o Coritiba que eu acho que agrega positivamente pro jogo contra o América. Por exemplo, o Jair vinha naquela atuação contra o Bahia, que ele perdeu um gol feito e foi expulso. Caiu em desgraça com a torcida, cumpriu suspensão. No último jogo, quando a partida tava ganha, o Ramon Dias colocou o Jair em campo. O Ramon Dias vem inserindo outros jogadores na equipe. Ele encontrou um time titular, mas ele vem insistindo no Ferreira, por exemplo, que não entrou tão bem no Vasco desde que chegou. Ele vem insistindo no Jair, que teve um momento de baixa. Agora ele conseguiu recuperar o Puma Rodrigues, que realmente não fez uma boa partida ontem. Mas de uma forma ou de outra, o Ramon Dias está conseguindo fazer gestão de elenco. E aí ontem, quando ele percebeu que o cenário não estava legal, o que ele imaginou? Vou tentar o Jair. E o Jair, de repente, aproveitou aquela partida contra o Coritiba para ter um pouco mais de confiança, para recuperar um pouco mais o ritmo, para recuperar um pouco mais essa autoafirmação dentro de campo. E ontem entrou bem, acabou sendo premiado com um belo gol que deu a vitória ao Vasco da Gama. Cara, nenhum treinador é perfeito, né? Mas até aqui, se eu tenho uma crítica ou outra ao Ramon Dias, é uma coisa muito pequena, muito pontual. São muitos acertos num curto espaço de tempo que ajudaram a mudar a realidade do Vasco. O Elias Carvalho tá aqui. O mesmo árbitro que apitou ontem foi o mesmo que expulsou o Jair. Eu não sabia, foi o Ramon Abate-Abel, sinceramente eu não tenho essa recordação. Recuperar aqui. Mas enfim, obrigado aqui pelo toque, a gente já vai averiguar aqui, Elias, mas de qualquer forma, obrigado pela participação. O Márcio Castro tá aqui também, um abraço, irmão. Vamos lá, o Thiago Miguel, o América teve 10 chances foi de fazer mesmo, tá? Foi ele mesmo? Confirmando. Tá, obrigado, Elias. Boa observação. Assim, uma pena que ele não tenha observado o lance ontem do Maidana a olho nu, mas ele manteve o critério, porque naquele jogo Vasco e Bahia, o Jair dá no Luciano Juba. Essa observação do Elias, ela coloca por terra qualquer argumento de operação salva Vasco. Coloca por terra. Se é que a gente precisaria rebater isso nessa altura do campeonato. Porque um dirigente falou, né, cara? É complicado. Aí ganha isso, peso, né? Ganha uma conotação mais forte. Enquanto é o torcedor adversário que fala, Operação Salva Vasco, a gente não, né? Mas quando é um dirigente, isso pesa muito, né? Olha o Vitor Rocha aqui, ó. Eu avisei ou não avisei que o Vasco não perderia um jogo em setembro e que sairia do Z4. Tenho orgulho de falar que quando o pau tava quebrando, eu nunca larguei de mão. Olha, vocês estão de prova, diz ele aqui. A gente vai ter que reconhecer, hein, que o Vitor Rocha vem adotando um discurso otimista e tá funcionando. E ele complementa aqui, Gabriel Farias. Nosso Vascão vai pegar a pré-Libertadores. Cara, seria um desfecho, assim, dos mais sensacionais, mas eu, pra ser sincero, já me contentaria com uma Copa Sul-Americana. Eu tô muito confiante que o Vasco vai escapar do rebaixamento, e é pelo desempenho. Eu vou considerar aqui, Azevedo, na tabela, porque do Atlético Mineiro com 37 pro Corinthians 30, existe um buraco grande de 7 pontos na tabela. Então, do Corinthians pra baixo, eu vou considerar que todo mundo ainda tem um certo risco de rebaixamento. E considerando essa lista de Corinthians, Cuiabá, Cruzeiro, Inter, São Paulo, Vasco, Goiás, Bahia, Santos, América Mineiro e Coritiba, quem tá jogando mais dessa galera? De maneira disparada, é o Vasco. O Vasco tá jogando mais do que o Corinthians. É só você o Vasco pegar tá jogando mais do que o Cuiabá. Retorno, né? Só pegar o recorte do retorno. O Vasco é o vice-líder, tá atrás somente do Fortaleza, que é um time que tá na parte de cima da tabela. Ou seja, dessa galera que ainda olha pra zona de rebaixamento com certo medo, uns mais, outros menos, quem tem o melhor desempenho é o Vasco. E não é quem tem o melhor desempenho, é quem tem o melhor desempenho disparado. O Vasco tá jogando muito mais do que o Santos, que é o próximo adversário. O Vasco tá muito mais encaixado do que o Bahia. O Vasco tá muito acima de América, de Coritiba, comprovou isso no jogo contra o Coritiba. Mesmo equipes que possuem elencos mais fortes, como São Paulo, Inter, por exemplo, o Vasco nesse momento joga mais do que São Paulo e joga mais do que Internacional. Claro que essas equipes possuem melhor material humano para darem uma reagida e uma arrancada e sonharem com algo mais no campeonato. Mas nesse momento, por mais que o Vasco esteja somente um ponto acima do rebaixamento, da zona de rebaixamento,
Eu acho que é a equipe que demonstra com maior confiança e maiores resultados em campo que não tem muito risco de cair. Foi uma mudança de cenário rápida, né, com o Ramon Dias. Mas nesse momento o desempenho do Vasco te permite apresentar essa confiança. E aí, Azevedo, uma coisa é consequência da outra. Quem escapa do rebaixamento já tá muito próximo de sonhar com o Sul-Americano. Mas eu quero hoje mudar um pouquinho. A gente geralmente chama o Zap e o Break, eu quero hoje chamar o gol narrado pelo Breno Monsef, do Jair, aos 45 do segundo tempo, ontem no Estádio Independência. Paulinho, levantando o grande, viu o desvio pra trás, pra rede! Bota o hino do Vascão aí! Gol do Vasco! Jair, cara, muito obrigado. Que desvio foi esse? Levantamento no bico da pequena área. Ele desviou de calcanhar, um golaço em BH. Pra explodir a torcida Cruz Maltina e o Vasco, ó. O Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair, não. O Vasco tá fora do Z4. Falta cobrada com perfeição e o Vasco martelou tanto. E o Jair teve que sair do banco. Teve que sair do banco de reservas e tentar uma, duas, três grandes chances até que ele mesmo falou, eu vou decidir. E de calcanhar no alto, um golaço em BH pra tirar o Vasco, pra nunca mais, parceiro. Pra nunca mais entrar em zona de rebaixamento, pensar em Série B, porque o Vasco voltou e o Vasco é gigante. Jair, aos 48 do segundo tempo, faz o gol que o Vasco precisava. Explode o Independência em BH, Jair agora. O Vasco tem 1. O América tem 0.